Boa noite, mas na realidade é bom dia. Eu queria todos agradecer aos organizadores pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação muito grande participar desses eventos sobre a Comuna de Paris. Eu venho participando pelo menos há 10 anos, né, na organização e realização desses eventos e, portanto, para mim é mais um motivo de satisfação. Eu havia preparado um texto intitulado A Burocracia, o Estado, a Política e a Comuna, mas pelo formato eu vou fazer uma redução do texto. Isso pode criar alguma dificuldade de entendimento, deve ser superada no momento em que as perguntas aparecerem. Eu posso ter essa oportunidade de retificar o deslize nessa apresentação. Eu começaria destacando algumas ideias fundamentais da Comuna de Paris: emancipação humana, autoemancipação do trabalho, internacionalismo e solidariedade proletária, autogestão e a grande lição da necessidade da destruição do Estado para o êxito da Comuna, da Revolução Social. Essas ideias que são claras aos comunards, elas são também claras e caras a Marx. Segunda colocação: os eventos, as atividades sobre a Comuna de Paris sempre são oportunos para o estabelecimento e esclarecimento da posição de Marx frente ao Estado, à burocracia e à política. É recorrente a acusação dos críticos mais retratores de Marx em apresentá-lo como paladino e defensor do Estado, da burocracia e da política. Isso ocorre desde a Primeira Internacional, nos debates que trava com Bakunin. Marx aparece pela primeira vez como estatista e burocrata autoritário. A partir daí, vários são os seus acusadores, e vamos encontrar entre os mais recentes os chamados neoliberais pós-modernos, que identificam na implosão do socialismo à la Stalin a materialização do fracasso do pensamento marxiano. Nada mais estranho e avesso à posição legítima de Marx do que o onipotente e hipertrofiado Estado stalinista. Se é verdade que Marx teve o seu momento de defensor da concepção do Estado racional, no seu breve período estudantil, onde estava vinculado com os neo-hegelianos, não é menos verdade que, a partir da experiência que ele tem como jornalista da nova Gazeta, da velha Gazeta Renana, e em contato com as chamadas questões materiais, com os conflitos sociais entre 42 e 43, ele inicia um processo de reflexão crítica da política, da burocracia, do Estado e da política, que levará até o final da vida. Eu estou me referindo à tese clara, explicitada por Marx, que é a ideia de destruição do Estado, da burocracia e da política. Da mesma forma que não se trata de administrar o capital, para Marx nada é mais estranho do que aperfeiçoar o Estado. O Estado, como a política e a burocracia, são instituições sociais
transitórias e históricas, e que devem ser eliminadas da vida social pela ação revolucionária, por representarem uma das manifestações da alienação e do estranhamento humano. Como se sabe, a luta de Marx é travada contra as alienações, a saber, a religiosa, a econômica e a política. Marx não escreveu um livro sobre o Estado e nem um capítulo específico sobre o mesmo tema no O Capital, ainda em que várias oportunidades tenha projetado. Aliás, era um hábito de Marx fazer uma série de projetos e a maior parte deles não completá-los. A primeira ideia de fazer um livro onde estaria explicitado a sua crítica à política é em 1845. Ele chega a assinar um contrato com o editor e o título do livro é Crítica à Política e a Crítica à Economia Política. O capítulo que seria dedicado ao Capital, todos nós sabemos que não chegou a ser nem esboçado. Tudo isso não significa de que Marx não tenha um pensamento político. Quem quiser saber o que Marx pensa a respeito dessas questões, terá que fazer um exame, né, uma verdadeira garimpagem, passando por textos jornalísticos, manifestos e mensagens de instituições e de partidos políticos, cartas, né, partes de determinados livros, onde desta leitura se pode extrair uma visão do que Marx realmente disse e pensa sobre política. Eu chamaria a atenção que os grandes momentos da reflexão marxiana se dão na análise que faz de situações concretas, de conflitos sociais bem concretos. É possível dizer que o ponto de partida do pensamento original em Marx se inicia com suas reflexões sobre a política, a burocracia e o Estado. Ernest Mandel sempre chamou atenção a este aspecto. Essas reflexões, sempre de caráter crítico e, como eu disse, resultado de análise de situações concretas, aparecem pela primeira vez no jovem jornalista da velha Gazeta Renana, que se depara no seu trabalho com aquilo que ele irá chamar de conflitos materiais, né? Assuntos materiais, na realidade, conflitos materiais, conflitos sociais, que envolviam os trabalhadores do Vale da Mosela, né? Os colhedores de uvas, e envolvia também a discussão da qualificação da coleta da lenha como roubo, né? A partir do desenvolvimento, né, de toda uma legislação de proteção à propriedade capitalista. Aqui, né, nesse momento, diante do posicionamento das autoridades burocráticas do Estado teológico absolutista prussiano, né, Marx aqui é um crítico ferrenho do Estado teológico absolutista prussiano. Marx, que nesse exato momento está envolvido pela concepção de Estado racional hegeliana, de um Estado acima dos interesses particulares, representantes do universal, representante da ética, da moral, acreditava que as autoridades prussianas, no momento em que fossem intervir nesses dois conflitos, deveriam agir de uma maneira neutra, independente, fato que não ocorre.
é nesse exato momento que a gente pode dizer que Marx vai iniciar um exame dessa sua ideia de concepção positiva do Estado. A formulação mais conhecida de Hegel em relação ao Estado é aquela de que é o Estado que cria a sociedade, que Marx vai inverter dizendo, não, o Estado é resultado da sociedade. Nesse momento que Marx opera essa inversão, ele começa a colocar em xeque a ideia do Estado ser representante dos interesses gerais da sociedade. Também ainda já nesses últimos textos que escreve na Gazeta Renana, ele critica a propalada autonomia do Estado em relação à sociedade e também critica e denuncia os limites da boa vontade política. Nós vivemos num mundo onde tudo passa a ser definido pela falta de mais ou menos vontade política. Esse peso feito sobre a subjetividade, sobre a vontade política, é algo que caracteriza fundamentalmente o pensamento hegeliano. A permanência de Marx na Gazeta Renana é bloqueada com a repressão desencadeada nos anos 1840, sob toda a imprensa neo-hegeliana, e, portanto, Marx, ao se retirar da Gazeta Renana, anuncia que irá fazer uma revisão crítica da teoria do Estado racional de Hegel. Este que será o primeiro acerto de contas que Marx fará de suas antigas concepções filosóficas e políticas. O texto desse momento são os chamados manuscritos de Kreuznach, que na realidade é uma leitura que faz sobre a filosofia do Estado e do Direito de Hegel, onde a questão central é a denúncia da dialética idealista e mística de Hegel, que inverte, segundo Marx, as verdadeiras relações entre o Estado político e a sociedade civil. Apresenta nesse texto, eu estou pulando alguns pedaços, apresenta nesse texto também, pela primeira vez, a propriedade privada como aquilo que constitui e estabelece o Estado. Então veja, propriedade privada e Estado para Marx, desde esse texto de 43, são inseparáveis. Não se pode pensar Estado sem propriedade privada e propriedade privada sem Estado. Também um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que nesse texto Marx faz, pela primeira vez, de forma pioneira, uma crítica à burocracia. Muitas vezes é esquecido que Marx é um crítico da burocracia e todos os méritos e todas as vitórias e todos os merecimentos recaem sobre Max Weber, como se ele fosse o primeiro a desenvolver uma crítica, obviamente de outra forma, à burocracia. Aqui a burocracia é vista como um corpo parasita e não instrumento inseparável e vital do Estado, a quem cabe o exercício da administração estatal, como queria Hegel. Ainda aqui a cisão de caráter insuperável entre o Estado, o público e a sociedade civil, o privado, expressão dos interesses egoístas particulares e irracionais, encontram na burocracia a mediação necessária, o elemento formal encarregado de manter e assegurar os fins do Estado e organizar a vida social. Eu tenho mais 5 minutos, eu só
completaria esse aspecto da burocracia que me parece importante, né? Marx considera a corporação burocrática detentora do monopólio do saber e do credo constitucional, que assume todas as funções públicas em contraposição ao povo. Marx se utiliza ainda dessa palavra, que é concebido, desse conceito, melhor dizendo, que é concebido por Hegel como massa indiferenciada, vem bem a propósito, e multidão reduzida de átomos. É aí, segundo Marx, né, nesse momento em que a burocracia se arvora em deter o monopólio do saber legal constitucional, é que surge a arrogância, a prepotência dos burocratas, os verdadeiros, aspas, jesuítas do Estado, que dominam e organizam a vida pública e, ao invés de servirem à sociedade, exercem sobre ela um poder que cristaliza a tirania do Estado. Bom, eu vou dar um salto, espero que não quebre as pernas, né, para chamar a atenção ainda desse texto de um conceito também poucas vezes trabalhados, que é o conceito que Marx apresenta de democracia verdadeira, ainda nesse texto. Conceito de democracia verdadeira, né, que não é a pretensão de implantar uma nova forma de política democrática ou qualquer tipo de república burguesa, mas que envolve o fim ou o desaparecimento de toda a forma política, de uma transformação radical que implicaria, como ele vai dizer, a supressão do Estado político alienado, da sociedade civil privatizada. Essa concepção é resultado das leituras que Marx faz nesse período, não só da Revolução Francesa, mas como também dos socialistas e comunistas franceses, a saber, principalmente Babet e Bonavotte, né, que já colocavam a necessidade da superação da democracia política para uma forma democrática para além da política, que implicaria no equacionamento e na igualdade da questão social. Marx aqui fala que na verdadeira democracia se tem a autorrepresentação do povo, a participação direta do povo nos assuntos que lhe dizem respeito e que não podem ser estranhos aos indivíduos. Chama a atenção jamais confundir a verdadeira democracia com essas coisas de democracia participativas e outros que tais. Mas a grande verdade é que o texto significativo, aquele que é o ponto culminante, onde Marx termina essa trajetória que vai dessa crítica de Hegel, que começa em 43, termina em 45, Marx já passando pela França, tendo contato com o movimento operário francês, principalmente com a figura que mais lhe impressiona ali é Flora Tristan, como é que é? De uma instituição operária, né? Que tem como um dos programas, que tem no seu programa a ideia da autoemancipação como obra dos próprios trabalhadores. Marx assume essa ideia, né? Leva até ao final da vida e, frequentemente, sempre que há oportunidade, isso se manifesta, basta a gente pensar na Associação Internacional. Bom, 1944 ainda, contato com Bakunin, contato com Proudhon, contato com Louis Blanc, contato com Engels, toda essa
reflexão política expressa explicitamente nesse texto que se chama Glosas Críticas ao Rei da Prússia, a Reforma Social por um Prussiano, onde Marx aqui pela primeira vez, eu já vou encerrar definitivamente, coloca pela primeira vez a necessidade da destruição, a necessidade da revolução para o socialismo e a necessidade da destruição do Estado. Vê o processo da revolução social em dois momentos, uma primeira etapa, uma etapa política que representa a destruição da velha ordem e o início da criação de mecanismos necessários para a segunda etapa, a etapa onde começaria necessariamente o socialismo, que seria a etapa construtiva. Então, volto a repetir, em 45, Marx apresenta essa tese de crítica e de destruição do Estado. Isso é repetido no 18 Brumário, né, mais adiante, né, depois dele dizer, pegar toda uma retrospectiva histórica da evolução do Estado burguês francês, das monarquias absolutas até o golpe do 18 Brumário. Ele termina dizendo: todas as revoluções na França até agora aprimoraram o Estado. Trata-se, enfim, de destruir. 20 anos mais tarde, né, quando ele vai escrever o seu texto sobre a Guerra Civil na França, Marx recupera essa mesma citação, ele começa da mesma forma, só que acrescenta 20 anos do Império Bonapartista e chama a atenção que o grande mérito, né, da Comuna foi exatamente dos seus 72, 73 dias, foi exatamente de iniciar o processo de demolição do Estado. Para não tomar mais o tempo, ser mais correto, eu fecho por aqui e estou aberto a questões na sequência. Muito obrigado.